Se você tem um pouquinho mais de 10, 15 anos de cristão, você participou de cruzadas evangelísticas, não é verdade? Levante aqui a mão quem já participou de cruzadas evangelísticas. Pasmem, meus irmãos, os missionários são tão poucos que até o pastor que vos fala aqui foi intérprete de missionário americano. E para quem me conhece, sabe que o meu inglês ele é pobrinho. Eu até que entendo bem, mas não falo nada. E eu tenho as minhas dúvidas se eu interpretava o missionário ou se eu pregava. Porque de repente você não está entendendo, você vai lá e lança a palavra junto, entra no contexto e participa, né, meus irmãos? Então era a bênção as cruzadas evangelísticas. E também, se você tem um pouquinho mais de 15 anos de cristão, mesmo com esse rostinho jovem como o meu, você também participou de culto na praça. Eita, coisa boa, eu participei de culto na praça também, meus irmãos. E eu tenho minhas dúvidas se alguém foi alcançado naquele escudo na praça, porque o negócio era uma bagunça, né? Tinha o senhorzinho jogando dominó, o outro tocando forró, e a gente lá tentando cantar o Firme nas Promessas do Meu Salvador na praça, de terno e gravata. Mas a verdade é que nós tínhamos algumas estratégias de evangelismo, né? A Junta de Missões Nacionais tem aí o discipulado, né? Multiplique, e tem abençoado muitas igrejas, inclusive a nossa congregação aqui de Paraisópolis, MBU, trabalha com um pequeno grupo multiplicador e Deus tem abençoado. Aqui a nossa igreja, nós temos o evangelismo explosivo, né? Alguns irmãos aqui já fizeram a classe de evangelismo explosivo. Se você ainda não fez, nós estamos ofertando novamente essa classe de evangelismo explosivo. Você precisa ter ferramentas para evangelizar. Nós precisamos de ferramentas para evangelizar. E todas essas ferramentas, elas têm um ponto de partida na palavra do Senhor. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de missionários, né? Alguns muito eficientes, como o apóstolo Paulo, que pregou por muitas cidades, e outros que até pregaram com muito peso no coração e ódio, como o missionário, o profeta Jonas, que pregou forçado, e mesmo esforçado por Deus, ele teve resultado e uma cidade inteira se converteu e se arrependeu pelo testemunho do missionário profeta Jonas. Hoje nós queremos conversar e entender um pouco mais como funcionava o processo de evangelizar, o processo de testemunhar do nosso mestre maior, do nosso mestre Jesus. Então eu peço que você se coloque em pé. Eu lerei aqui a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 5. Não são as cartas de João que nós temos estudado nas manhãs, tá, meus irmãos? As cartas a gente retorna na próxima semana, se Deus assim permitir. Diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela revelação de Jesus Cristo, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco, Pai, nesse processo de compreensão, nesse processo de interpretação da Tua palavra. Continue falando aos nossos corações nesta manhã e tenha misericórdia deste Teu servo aqui, ó Pai. Que seja apenas instrumento do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Quero conversar com vocês aqui sobre alguns aspectos de que Jesus usava para testemunhar. Testemunhe como Jesus. Testemunhar como Jesus. A partir desse texto, o primeiro aspecto que eu encontro aqui é que Jesus evitou disputas. Nos primeiros versículos nós vemos que Jesus estava tendo mais sucesso que João Batista. E olha que João Batista era um homem profeta de Deus muito bem sucedido no seu ministério. Muitos procuravam João Batista no deserto para ali se arrepender dos seus pecados, ouvir a mensagem de salvação, se arrepender dos seus pecados e ser batizado para perdão dos pecados. João era um homem muito profícuo no seu ministério. Ele tinha sucesso, mas Jesus veio com uma mensagem nova. E, na verdade, o maior dos sucessos de João Batista no seu ministério foi o de apontar para Jesus. Nós vemos um pouco antes no capítulo de João que fala que João Batista queria que Jesus Cristo crescesse e que ele mesmo diminuísse. E o processo era natural. Alguns discípulos de João até abandonavam João e passavam a seguir a Jesus. Isso era natural. Só que isso estava despertando ali a inveja que passava-se para João, estava indo para Jesus. Os fariseus estavam começando a pescar e a entender que Jesus daria trabalho para eles. Esse Jesus aí de Nazaré vai nos dar trabalho. E Jesus, em alguns momentos, ele falava contra os ensinos dos fariseus de maneira leve, escondido ali nas parábolas, sem levantar muita questão. Mas em outras oportunidades, Jesus vinha com a palavra dura e falava: raça de víboras. Mas nesse momento, no início do ministério de Jesus, Jesus estava pensando: eu não posso criar muita confusão logo agora, no começo. Mesmo Jesus advertindo alguns que ele curava, como por exemplo, um leproso, lá no texto de Marcos 1, versos de 44 a 45, Jesus fala para um leproso: ora, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Deste modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Rafael, então você está me dizendo que Jesus estava fugindo de briga. Jesus estava fugindo de confusão. E aquele texto que a gente ouve lá nas cartas de Paulo, falando para Timóteo que a gente tem que ser corajoso, que a gente tem que pregar com coragem, aonde que fica? Jesus não deixou de ser corajoso porque ele evitou confusões. Muitos de nós adoramos entrar numa boa briga. Tem até um ditado que fala, né, que eu não gosto de entrar em confusão, mas depois que eu entro, quero ver quem me tira, né? Tem gente que tem aquele ar colérico, que gosta de uma confusão. Esse não era o momento para Jesus. Ele não queria confusão. E o que ele fez? Ele não fugiu. Ele buscou um lugar menos concorrido. Ele buscou um lugar
menos concorrido. No ano passado, meus irmãos, o pastor Carlos Jones me deu um desafio de assumir o Ministério de Comunicação. A Esther está aqui, está me ajudando, coitada da Esther. A Mariana está me ajudando, a Sami, o Kian, os meninos, a Fernandinha. E eu estou tentando entender como que funciona esse universo da comunicação. E eu confesso que hoje eu respeito muito mais os comunicadores, viu? Porque o trabalho é muito complicado, é muito complexo. E eu, para tentar servir de maneira que agrade ao Senhor e que tenha resultados bons, eu procurei e fui pesquisar como que funciona essa área da comunicação. E eu entendi e fui pesquisar também um pouco sobre o marketing. E há uma estratégia no marketing, que alguns de vocês aqui talvez conheçam, que se chama a estratégia do Oceano Azul. Vocês já ouviram falar dessa estratégia? O que significa a estratégia do Oceano Azul? Na verdade, ele entende que o mercado é um grande oceano. Se algum comunicador aqui perceber que eu estou falando besteira, vocês me corrijam depois. Agora não, tá? Há um grande oceano aberto, esse oceano todo é o mercado. Mas há lugares que o oceano fica vermelho. Que lugares são esses? São os lugares onde estão os predadores, é onde estão os tubarões. E quando ele morde uma presa, o sangue jorra para tudo que é lado, e chegam ainda mais tubarões chamados pelo sangue, e chegam também outros predadores menores para ver se sobra alguma coisa. Até pássaros no ar sobem, porque eles querem descer com tudo para poder pegar alguma coisa que os tubarões estão deixando sobrar. Esse é o oceano vermelho. Concorrido, predatório, agressivo. Mas, por muitas vezes, próximo dali, alguns poucos quilômetros de oceano, há um mar azul. Limpinho. Livre de concorrência. Livre de predadores. Pronto para ser trabalhado. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a igreja é uma empresa, tá? E também não estou dizendo que os nossos queridos irmãos, amigos, vizinhos, visitantes, são um produto que nós devemos correr com tudo para poder abocanhá-los. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por vezes, nós ficamos direcionando a nossa ação missionária em lugares que já estão muito concorridos. Por vezes, igrejas têm buscado as melhores estratégias de outras igrejas que estão tendo sucesso para poder replicar na sua. Né? Quem aqui já viu um monte de igreja com parede preta? Tem um monte, não é? O que tem? Tem uma fumacinha, assim, ó, saindo assim, ó, fazendo um showzinho legal. E essa igreja bomba. E aí o cara olha assim e fala, olha, aquilo ali está dando certo. Eu vou fazer exatamente igual aqui na minha e também vai dar certo. Sem fazer qualquer análise, sem fazer qualquer pesquisa sobre o ambiente que você está direcionando, o ambiente que você está trabalhando. Por vezes nós estamos buscando pescar em aquários. E Jesus está falando aqui para nós, e nós conseguimos entender que há um lugar não muito distante de nós, que precisa ser alcançado e que nós precisamos levantar os nossos olhos para poder enxergar. Assim como diz o texto de João 4,35, não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Nós cantamos aqui nessa manhã. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver. Não é verdade? Só que, às vezes, nós falamos, Senhor, dá-me a tua visão a partir dos meus óculos. Senhor, dá-me a tua visão, mas será que a sua visão pode ser aqui? Será que a tua visão não é acolá? Senhor, dá-me a tua visão, mas que não seja lá. Que não seja lá, porque ali o lugar é muito feio. Ali eu não quero ir. Senhor, dá-me a tua visão, mas aqui no meu trabalho não, porque aqui eu tenho que manter uma postura
diferente, eu tenho que manter uma postura profissional. Me dá a tua visão, mas que não seja no meu trabalho. Senhor, me dá a tua visão, mas que não seja na minha família também não, porque eu também não quero ser taxado de crentão. Aquele cara chato que não participa das festas, que não está envolvido com os outros familiares. Eu também não quero ser esse cara. Então, Senhor, me dá a tua visão, mas que não seja aqui na minha família. Dessa vez não precisa levantar a mão, mas quem nunca orou assim? Ou talvez não teve a coragem de orar, mas quem nunca pensou desta forma? Eu, pasmem, meus irmãos, já pensei assim. E Deus, pela sua graça e sua misericórdia, me mostrou um outro tipo de caminho. Jesus, ele evitou disputas para poder concentrar o seu ministério em lugares menos concorridos. E na hora que precisou de uma boa, de uma confusão, Jesus estava lá em Jerusalém, levantado no madeiro, talvez criando e sendo o protagonista de uma das maiores confusões da história, que nos trouxe salvação, que nos trouxe vida. Amém? Então, quando o Senhor falar para você evitar uma confusão, meu irmão, fala assim, agora não é o momento. Pega o seu banquinho, sai de mansinho, mas não risca aquele lugar do mapa. Talvez você precise voltar lá numa outra oportunidade. Nos versículos de 4 a 6, eu entendo um segundo aspecto que nós podemos aprender sobre o modo de testemunhar como Jesus, o modo de evangelizar como Jesus evangelizou. Jesus, ele não se importou com preconceitos. Versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos entender um pouquinho de geografia bíblica, tá, meus irmãos? Rafael aqui também é geografia também, pô. Se você pegar um mapa que está no final da sua Bíblia, você vai ver aí um mapa da Palestina, né? Muitas das Bíblias têm mapas e talvez quem adora os mapas são as crianças, né? A Olivia adora os mapas meus estão quase todos riscados porque ela fica folhando a Bíblia e ela pega os mapas porque é desenho, né? Então ela gosta de ver as figuras. Lá no mapa da Palestina, tá? Você pode encontrar a região da Judeia ao sul, onde fica Jerusalém. Você vai ver a região de Samaria ao centro, onde está Sicar, Siquém, a cidade que nós estamos falando, e você vai ver ao norte a região da Galileia, a região de onde Jesus morou a maior parte da sua vida, a região onde fica Cafarnaum, a região onde fica Nazaré, está ao norte. Jesus estava então saindo da Judeia ao sul e indo sentido norte. No meio tinha algo chamado Samaria. E quando o texto fala que era ali necessário passar por Samaria, é porque existia um outro caminho. E ao lado, você vai ver a leste do seu mapa, à direita do seu mapa, você vai ver o Rio Jordão, o Vale do Jordão. Esse era o caminho preferido dos judeus para não passarem por Samaria. Por quê? Porque ele não tinha que passar no meio da cidade dos samaritanos, um povo que era odiado pelos judeus, um povo que era desprezado pelos judeus. E a verdade é que alguns comentaristas falam que o caminho mais seguro para passar e ir para a Galileia era por Samaria, principalmente se você fosse a pé. Porque era um caminho que tinha mais povoados, que tinha mais movimento. Para caminhar, era melhor passar por Samaria. Mas os judeus preferiam passar por um lugar mais perigoso, pelo Vale do Jordão, do que passar por um lugar mais tranquilo. Isso não quer dizer que a viagem seria tranquila, mas era um lugar um pouco mais seguro. Porém, Jesus escolheu deliberadamente passar por Samaria. Existem principalmente dois motivos dessa rixa entre judeus e samaritanos. O primeiro motivo você pode encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17, versos de 24 a 41. Anota aí para você ler quando você chegar em casa e eu vou fazer um pequeno resumo aqui para a gente. 2 Reis, capítulo 17, de 24 a 41. As tribos do norte foram dominadas pelos assírios. As 10 tribos do norte ficaram nas tribos do sul, Judá e Benjamim. E quando as tribos do norte foram dominadas pelos assírios, o que aconteceu? Os assírios pegaram alguns judeus, mandaram
para a Síria e pegaram alguns outros povos dominados, ou inclusive assírios, e mandaram para essa região, gerando o quê? Uma mistura de culturas, uma mistura de povos, casamentos mistos, e quando a gente mistura casamento e a gente mistura a cultura, a gente em algum momento vai misturar a religião. E foi isso que aconteceu com o pessoal das tribos do norte. A religião, o Deus ora adorado, Javé, passou a ser adorado de maneira diferente do que era prescrito na palavra por Moisés. Eles passaram a adorar a Deus de maneira diferente. Logo, eles eram vistos pelos judeus como hereges. Eles eram vistos pelos judeus como o povo que adorava a Deus de maneira errada. Se você adora a Deus de maneira errada, é melhor não adorar. Esse é um dos motivos da rixa que existe entre judeus e samaritanos. E a gente normalmente fica só com esse assunto, porque a gente é mais pró-judeu, né? A gente é mais pró-tribos do sul. Mas a verdade é que também havia motivos para a mulher odiar Jesus. Anota aí também. Esdras capítulo 4, versos de 1 a 5. Lá tem uma história super interessante. Quando o rei Ciro permite lá que Zorobabel volte para Jerusalém após o domínio das tribos do sul, ele permite que Zorobabel volte para Jerusalém para reconstruir o templo. E acontece que o pessoal que morava naquela região, logo os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo. E Zorobabel fala assim, não. Nós vamos reconstruir o templo, assim como o rei Ciro nos permitiu fazer. E aí os samaritanos, não estou aqui para advogar a favor dos samaritanos também não, tá? Mas que aparentemente queriam ajudar, eles passaram a lutar contra. Lá no finalzinho desse texto, nós vemos aqui, cadê? Então os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição a eles e a frustrar os seus planos. E fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Havia motivo então, meus irmãos, dos dois lados para poder ambos se odiarem. Mas é verdade que isso não fazia diferença para Jesus. Porque no meio de um povo odiado, no meio de um caminho preterido, havia uma mulher amada por Jesus. No meio de um povo odiado, haviam almas, haviam pessoas que precisavam de Jesus. Quem que você está preterindo? Não, Rafael, você está dizendo que eu sou preconceituoso? Não foi isso que eu disse. A verdade é que nós preferimos o povo branquinho, bonitinho, cheirosinho, do que aqueles que sofrem, dos que passam fome, dos que estão fedidos, dos que desprezam a Deus. Nós, por muitas vezes, escolhemos quem nós vamos evangelizar. E Jesus, ele não olhou para o contexto, ele não olhou para o preconceito. Ele olhou uma alma que precisava de Jesus. Jesus, ele não se importou com assuntos periféricos, por mais importantes que eles fossem. Mas ele também não os desprezou. Ele os utilizou. E aí chega no meu terceiro ponto. Jesus, ele aproveitou a oportunidade e o contexto. Jesus estava cansado de uma viagem longa, meus irmãos. Aproximadamente 140 quilômetros separava a Judeia da região da Galileia. 140 quilômetros é quilômetro demais para se fazer a pé. Alguns irmãos aqui da igreja curtiram lá a minha postagem, minha do Alex e do Alessandro, quando a gente postou que a gente fez 50 km de bike. Aí os irmãos, poxa, o pastor é esportista.
Pá, nem viu a nossa cara e a nossa linguinha de fora, de tão cansado que a gente terminou o nosso passeio após 50 quilômetros de bicicleta. Nós demoramos ali um pouco menos que 3 horas, 2 horas e um quebradinho, porque nós precisamos fazer um pit stop ali num lugar muito agradável. Depois nós fizemos um outro pit stop no final, numa padaria muito agradável também. Mas Jesus tinha que percorrer 140 quilômetros num sol escaldante a pé. E no meio do caminho, aproximadamente 70, 75 quilômetros, estava ali a região de Sicar. E Jesus estava cansado e os discípulos falaram, Jesus, fica aqui por um momento, vai lá, nós vamos lá comprar comida. E foi nesse momento que a mulher samaritana apareceu e aconteceu essa história de que nós estamos lendo. Jesus não deixou que a história e o preconceito construíssem um muro entre ele e a mulher samaritana. Jesus não permitiu que o preconceito construísse uma barreira que separasse o amor de Deus daquela mulher. Mas ele aproveitou, inclusive, o contexto para levar o amor e a graça e dizer que o reino de Deus havia chegado e o reino de Deus estava disponível para aquela mulher naquele momento. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar as oportunidades que nós temos. E as oportunidades são muitas, nós só precisamos levantar os nossos olhos e para ver. Quantos de vocês aqui não estão tão cansados quando você entra num carro por aplicativo, um carro de aplicativo, que você fecha o seu olhinho, dá até aquela pequena cochilada, e você está dentro de um carro com um motorista que está há 14 horas trabalhando e você não fala um oi, porque você está cansado. E talvez aquele motorista precise de uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Esses dias eu estava aqui na igreja, aí eu vim de bike aqui para a igreja e eu queria voltar. E caiu aquela chuva torrencial de verão que nós temos enfrentado nas últimas semanas, né? Aí eu falei para os meus comparsas aqui, eu falei, vou deixar minha bike aqui e vou de Uber. Aí eu tentei pegar o 99 táxis lá, meus irmãos. Nada. Cancelava, não aceitava. Cancelava, não aceitava. Passou quase uns 10 minutos. Aí eu falei, então eu vou para a concorrência, vou para o Uber. Aí fui para o Uber. Aí nada também, meus irmãos. Os motoristas aceitavam e cancelavam, aceitavam e cancelavam, aceitavam e cancelavam. Eu falei, pronto, vamos para a terceira opção, vamos para o táxi. Aí eu comecei a andar aqui na rua, aí fui no ponto de táxi que tem aqui, né, do lado. Não tinha nenhum táxi lá. Aí eu andei um pouquinho, fui na Padre Antônio, também não tinha nenhum táxi. Aí fui na Nova York, também não tinha nenhum táxi. Eu falei, pronto, Jesus. Eu prometi que ia levar a minha amada e linda esposa para jantar, e já são 6 e pouco da tarde e eu ainda estou aqui no Brooklyn tentando voltar para casa. É hoje que a Carol não deixou eu entrar em casa. Senhor, você tem que entrar com uma providência. Aí eu fiquei na rua, assim, olhando, eu falei, poxa, se passar algum táxi, eu pulo na frente do táxi, faço qualquer coisa, porque eu tenho que ir embora. Ou então eu vou andando, né? Vou tomar chuva e seja o que Deus quiser, daqui uns 50 minutos eu chego em casa gripado. Mas aconteceu que bateu uma luz, eu falei, eu vou pedir o 99 táxi de novo, mas eu vou pedir o táxi mesmo, né? Não vou pedir o carro do aplicativo. Aí um rapaz muito bonzinho aceitou a corrida, meus irmãos. Um carro show de bola, vaguinho. Com ar-condicionado, preto, banco de couro, show de bola. Ele aceitou, mas ele estava a 10 minutos de distância de mim. Eu falei, ixi, qual que é a chance do cara continuar essa corrida? É mínima. Mas o Senhor tinha um propósito para aquele homem vir me resgatar. Ele me resgatou, né? Fiquei bem com a minha esposa, almoçamos, jantamos num lugar muito legal. Se você precisar de algum conselho, sabe, sobre jantar, sobre alimentação, fala com a Carolzinha, ela tem uma lista gigante de restaurantes, um melhor que o outro. Consegui. Aí, esse rapaz, a gente começou a conversar, um rapaz muito simpático. Aí eu falei que eu era pastor, ele falou, ixi, então é agora. Ele falou, rapaz, estou tendo um problema de família, preciso de oração, preciso de orientação. E eu conversei com ele, um rapaz jovem, assim, sabe, da minha idade, jovem. E ele precisava, meus irmãos, de uma palavra, precisava de um conselho, precisava de uma orientação. E nós, por vezes, nos fechamos no nosso próprio mundinho. E quando acabou a corrida, eu fiquei mais um tempinho conversando com ele no carro, e ele falou assim, poxa, pastor, que legal, hein? Não, pastor não, ele falou, poxa, Rafael, que legal, hein? Eu sou católico aqui e você é cristão, você é evangélico, né? E a gente pôde conversar de maneira
tranquila, leve aqui, né? E a gente vai ter um papo tão legal. Eu falei, pode ficar tranquila, eu vou continuar orando pela sua vida. Tenho certeza que o Senhor tem um propósito para ela. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Filipe, quando encontrou ali o eunuco, ele aproveitou uma oportunidade. Explicou ali, o cara estava lendo o profeta Isaías, ele falou, é agora que eu vou pegar esse cara. Batizou. Mais um para o reino dos céus. Aí Paulo, a mesma coisa, estava lá falando com os atenienses, lá em Atos 27. Aí o povo falou, Paulo, dá um jeito aqui. Ele falou, então, sabe esse Deus aí desconhecido que vocês estão adorando? É esse Deus de quem eu venho pregar. Ele aproveitou a oportunidade. E Paulo é impressionante que cada lugar que ele ia, ele tinha uma estratégia diferente. Em algumas, a estratégia número 1 dele, que era ir para sinagogas, não dava muito certo, então ele tinha que ir para outros lugares. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. 2 Timóteo 4, versos de 1 a 2 diz, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensina. Jesus aproveitou o contexto, aproveitou a oportunidade para, enfim, pregar o evangelho. Ele não aproveitou a oportunidade nem o contexto para falar sobre política, ele não aproveitou a oportunidade e o contexto para discutir o preço da gasolina. Talvez esse seja o contexto para você chegar no evangelho, meus irmãos. Muitas vezes nós corremos 2 riscos, meus irmãos. O primeiro risco é a gente entrar tão na agenda do mundo que a gente não fala das coisas importantes do evangelho. Que nós nos tornamos mais reativos do que propositivos. O mundo está falando disso, eu também vou falar disso. Aí o mundo fala de outra coisa, e você fala de outra coisa. Aí o mundo fala de outra coisa, e o assunto muda de novo, e você fala de outra coisa. Isso tem a sua função. Mas, por vezes, nós estamos perdendo tanto tempo respondendo algumas coisas e a gente não propõe nada. A gente não propõe nada, a gente só reage. Qual que é a última proposição dos cristãos? O que os cristãos estão propondo para o mundo? Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Tenho mesmo. Porque às vezes nós estamos nos pegando apenas respondendo. Nós respondemos questões sobre aborto, nós respondemos questões diversas, aí a gente não fala sobre o evangelho. A gente pode utilizar essas estratégias como contexto para chegar em Jesus. Foi isso que Jesus fez. Quando a mulher falou da água, ela estava falando de um poço, um buraco cavado, que ali era armazenado água da chuva, água do orvalho, e ali era água parada. Jesus falou, você está me falando de uma água parada? Eu vou te responder a respeito de uma água corrente, um rio que flui para a vida eterna, com águas cristalinas, frescas. A mulher falou de um poço, Jesus falou do Espírito Santo. Olha que bênção, meus irmãos. A mulher, nos versículos seguintes, ela fala sobre o lugar de adoração. Ela falou, essa questão da água não está dando muito certo, vamos mudar de assunto. Ela falou, vamos falar então do Monte Gerizim. Jesus, o nosso povo adora no Monte Gerizim, mas você fala, e os judeus falam, a sua classe fala, que a gente só tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, minha amiga, eu não estou falando de Gerizim, eu não estou falando de Jerusalém, eu estou falando que o Espírito Santo tem que habitar no seu coração, e que você precisa adorar ao Pai em espírito e em verdade. Jesus tornou e mudou o contexto para falar de salvação, para falar de Jesus, para falar de vida eterna. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Existe um princípio, nós falamos aqui sobre o marketing, né? Existe uma técnica de criação, de criatividade, de novas ideias, se chama brainstorm. E muitos aqui de vocês conhecem. E existem muitas estratégias para se trabalhar com brainstorm. Mas a principal delas, ao meu ver, é o princípio de se construir sobre. No brainstorm, ninguém fala, sua ideia não presta. Ele fala, a partir do que você falou, eu pensei em uma outra coisa. Construindo sobre, eu falo sobre uma outra coisa. Foi isso que Jesus fez. Você falou de poço, eu falo de manancial. Você falou de monte, eu falo do céu. Eu falo do seu coração, eu falo do Espírito Santo.
Nós precisamos usar essas estratégias para falar de Jesus. E assim Jesus surpreendeu aquela mulher. Jesus despertou a curiosidade naquela mulher. Meus irmãos, concluindo nossa reflexão dessa manhã. A estratégia de Jesus deu certo. A estratégia de Jesus funcionou. A estratégia de Jesus não apenas transformou a vida daquela mulher, como transformou aquela mulher de uma discípula para uma discipuladora. João 4,39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que tenho feito. Tanto a estratégia de Jesus funcionou que os discípulos replicaram. Pedro, seu encontro com Cornélio, Atos 10, 28, fala: bem sabeis que não me é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Quem que você está chamando de profano? Quem que você está chamando de impuro? Quem que você está desprezando e não está falando de Jesus? Quem? Pense agora neste momento. Pense. Talvez esse profano, esse inalcançável, esse não merecedor da graça e da salvação de Jesus, é esse que Jesus quer alcançar. É esse que nós devemos abrir os nossos olhos. É para esse que nós devemos falar de Jesus. Falar da salvação. Falar desse amor tão lindo e tão maravilhoso que mudou a minha vida, que eu tenho certeza que mudou a sua vida, para transformar o nosso